Vamos começar o terceiro capítulo na página 43 do livro Emunat Befi, volume 2. Então, capítulo 3, o sustento que vem dos céus. Então, na prática, a gente tem que ter confiança. Por exemplo, no sustento, uma das coisas mais difíceis, confiar que vem justamente de Hashem, a Parnassá. As pessoas pensam, bom, vou trabalhar mais, vou me esforçar mais. Obviamente que devemos fazer a nossa parte. Mas a Kadosh Baruch Hu, a gente acredita que ele, em Rosh Hashanah, já determinou quanto vamos ganhar e em Yom Kippur carimbou. E qualquer coisa tínhamos para esperar até quando? Até o Shana Rabbah. Mas aí acabou, já está definido. Contudo, nós sabemos que com chuva e demais sempre dá para apelar para conseguir um alvará de boa conduta. Então, vamos lá. Nossos Chachamim garantem que aquele que ouve Hashem não sai perdendo. Também no que diz respeito à sua parnassá. Já não é somente isso em relação moral, em relação social, algo assim, senão simplesmente, principalmente, também na parnassá. É que nunca devemos nos esquecer de que ganhar o pão começou com a clalá de Akadosh Baruch Hu ao homem. Quando? Que clalá? Clalá é maldição. Hashem maldiçoou o homem. Quando? Adão, quando comeu do fruto que a Havá deu. Certo? A mulher fez a cabeça dele, aí surgiu, aí foi decretado simplesmente que a gente ia com o suor da tua frente comerás teu pão, comerás o pão. Depois do seu pecado no Ganeden. Então, antes de sua transgressão, o sustento de Adão vinha automaticamente. Após seu erro, Borei Olam avisou-lhe: com o suor de seu rosto você vai comer pão. Então, desde então, o sustento se tornou um grande nisayon, ou seja, um teste muito grande para a pessoa. Já que ela pode pensar, vou trapacear, vou mentir, vou enganar. Enfim, nesse sentido, os comerciantes, não? A gente vê na Halachá sobre comerciantes ou vendedores e demais que utilizam, se valem de vários tipos de, como chama? De artifícios para poder vender mais ou cobrar mais caro, etc. E aí tem um parêntese, na Halachá tem vários conceitos a respeito, ao ponto que tem que ter muitas advertências da honestidade que a Torá traz. O que chama, por exemplo, Gnevat Dat. Gnevat Dat é roubar o pensamento, que seria enganar. Algo simples. Por exemplo, isso a Halachá está trazido, muito claro. A pessoa, por exemplo, vai e diz, olha, esse daqui é o melhor que tem. E é o último, olha que muita gente está comprando. Você vai ficar sem, todos os concorrentes vão ter, você não. E ele não levantou um pedido sequer. Ou seja, na prática, tem que saber, tem que ter presente que a gente não precisa mentir, não precisa enganar. Para vai aumentar. Ou vai aumentar, sim. Ainda faz o preço velho. Preço velho. Então, na prática, a pessoa tem que saber confiar em Hashem. Então, isso que nos ensina aqui é um teste muito grande para a pessoa. E ela pode pensar, justamente, vou trapacear ou me aventurar nesse negócio desonesto para ganhar um dinheiro a mais. Afinal, todo mundo faz assim. Isso que se diz sempre, costumo falar, atrás, essa ashgachá mais famosa que tem, a supervisão rabínica mais famosa que tem. Todo mundo come. Aí você vai e pergunta, a pessoa te pergunta, Rabino, isso daqui pode? Olha, não sei se é kasher. Todo mundo come. Sabe, esse selo rabínico, todo mundo pode, ou todo mundo come, todo mundo faz, já virá algo permitido. Então, isso que nos ensina, não necessariamente. E aí está o desafio, o de continuar agindo com retidão, dizendo a verdade e não enganando ninguém para lucrar ou obter seu sustento. Afinal, como diz Hashem, She'ein Adam shomea li umafsid.
Nenhuma pessoa que me ouve sai perdendo por isto. Ou seja, isto também se aplica para Parnassá. As pessoas pensam que isso também se aplica quando se trata de perdoar, quando se trata de cumprir mitzvot, etc. Mas quando é Parnassá, shat milchama. A hora de Parnassá é a hora de guerra. Ou seja, a pessoa tem que significa guerra? Todas as armas valem, tudo vale. Na guerra tudo é permitido. Que também não é, não? Então, Rav Zriel Tauber, que nasceu na Hungria e faleceu pouco tempo atrás, ele escreve em nome de alguns sábios que ele não entende por que os Chachamim não proibiram Ihud, que significaria ficar a sós um homem com uma mulher sem estar casados, por exemplo, isso, certo? Também em relação ao dinheiro alheio. Ou seja, que a pessoa tem que ter proibição de ficar com dinheiro Ihud. Não tem que ter Ihud não com mulher, sino com dinheiro alheio. Não somente se cuidar com a mulher do outro, sino se cuidar com o dinheiro do outro. Ou que não lhe pertence, vai, alheio. Já que se trata de uma tentação muito grande para o Yetzirah. O dinheiro é uma tentação muito grande. Isso muitas vezes, às vezes, não sei, eu tento explicar. A gente conhece várias pessoas que tiveram, pelo menos o Rabino termina conhecendo, pessoas que eram bem-sucedidas e faliram. Então, como faliu? Aquela construtora, aquela empresa, enfim. E um dos problemas maiores, uma vez alguém me falou uma frase, e pelo menos me explicou alguma coisa, que muitos empresários passa por eles muito dinheiro. Por exemplo, um exemplo prático, Boca do Caixa. Mas não todo o dinheiro é dele. Entendeu? Já ele gira muito dinheiro vivo, e às vezes ele pensa, estou lucrando. Mas a ele corresponde somente o lucro. Então, mas o que acontece? Ele vai girando. Então, eu vendo por 100, comprei por 98 e vai girando. Mas teu lucro são só 2. Ah, mas eu tenho 100 no bolso. Imagina se vendi 1000 unidades. Então, tenho 100.000 no bolso. Eu estou bem. E também, muitas vezes, o que acontece, Rabino, é que muitos empresários, né, que a gente vê no mundo empresarial, não se adaptam, e com a gente também, qualquer pessoa, não se adaptam aos novos tempos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, companhia aérea. Você, quem é mais antigo, vai lembrar, a Varig. Está me chamando de velho. Não, é... Não, você viu como ele falou delicado? Tentou ser delicado. A Varig era uma ótima companhia, excelente, só que era tudo, entre aspas, considerado de primeira, entendeu? E isso era um custo muito alto. E aí eles não se adaptaram aos novos tempos. Então, por exemplo, você vê a TAM, se você compara a TAM e a Varig, nossa, como que a TAM? A Varig era uma companhia tão melhor, só que ela atua com menos gastos, entendeu? Se adaptando melhor ao mercado atual. Entendeu? Então, isso também acontece. Às vezes as pessoas têm uma mentalidade que ela não se adapta ao novo. E isso faz com que elas... Eu não acho que isso é uma opção. Eu, por exemplo, uma vez um empresário que vinha aqui na sinagoga e ele faliu praticamente, ele falou para mim, o problema, por exemplo, no caso dele, o problema não é que ele não se adaptou. Falou, eu sou muito caro para a minha empresa. Sim. Eu me tornei muito caro. Falou, tem que pagar a escola para as crianças, tem que pagar férias para as crianças, tem que trocar de carro porque tem que... Ou seja, ele mantém um padrão. O que ele faz? Ele tira da empresa. Quando ele foi ver, o rombo era muito grande. E ele tinha queimado o estoque, queimado matéria-prima, etc. e tal. Queimado entre aspas, não? Já. Ele realizou um lucro que não era real. Hoje vai ser um bom contador. Hoje vai ser um bom contador. Não, mas por isso que te digo, são vários os conceitos. Então, muitas vezes, a pessoa erra nesse fato. Ele não distingue o que, entre aspas, o que é o lucro ou não. Ah, eu preciso para viver. Hebraica custa tanto, sinagoga custa tanto, escola custa tanto, pagamento custa tanto, e tenho que pagar. Acabou, os boletos ficam, tenho que pagar. Eu tenho que pagar. E ele vai tirando. E ele emite cheque, eu passo o cartão da empresa.
está sangrando a empresa. Sim. Então, isso acontece com muita frequência também. Sim. Ok? Devia ter falado da Trans Brasil. Também no Brasil. Não, mas, Não, mas eu acho que não é... Falasse o exemplo da Sim, mas isso não era porque era de primeira linha. Não porque era de primeira linha, simplesmente também muitas vezes tem má administração. Sim. E muitas vezes, o governo vai cobrir. O que nós temos aqui no Brasil é torta e direita com as empresas estatais. Simples. Pode sangrar e pode... O povo que paga a conta, entendeu? Por isso que o pessoal não quer privatizar, porque não quer acabar com a mata. Privatiza. Dá lucro, vai ganhar. Não dá lucro, então vai te matar para dar lucro. Enfim, eu sou rabino, não sou economista em computador. E outra coisa, Rabino, mas tem muita experiência. Outra coisa, Rabino. Mas de novo me chamou de velho. Já 2 vezes no show. Tem outra coisa que a gente também precisa, é importante acho que a gente discutir aqui também, é os tempos. Por exemplo, quem era o dono da Blockbuster, ele ganhou muito dinheiro. Que ele fazia o quê? Ele alugava vídeos, né, para filmes, né, tudo, shows. Então, quer dizer, ele ganhou. Lembra, tinham muitas lojas, só que o tempo foi mudando. Se ele observou e se adaptou e mudou o ramo dele de business, jogou o dinheiro dele, os investimentos dele e a energia dele para outra coisa, ele pôde ser bem-sucedido, que ele tinha muito dinheiro, muito capital. Ou ele quebrou, porque o tempo mudou e aí agora mudou para o streaming. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que estar preocupado com nossos ganhos. A gente está... Ou saber como se adaptar, de alguma maneira, não necessariamente a empresa. Então, isso daqui é uma questão também real. Mas a pessoa tem que saber uma coisa. Vem de Hashem. Vem de Hashem, como diz o... E Hashem que tira. Hashem natan, Hashem lakach. Hashem te deu, Hashem tirou. Só que quando a Hashem te tira, todo mundo reclama. Puxa, Hashem tirou de mim. Mas esqueceu que a Hashem que te deu também. Espera aí. De alguma maneira, você reclama quando tira, mas não agradece quando tirar, talvez. Isso acontece muito. Igual a Xerox, né, também. Ela se adaptou com isso. Não, Kodak. Sim. Assim, Quanto que não ganhava com aqueles filmes, os rolinhos de filmes, ou as caixinhas de filme para aquelas máquinas, quando era automática. E foi ela que desenvolveu a máquina digital. Sim. E não percebeu que estava dando um tiro no pé. Já. E aqui também teve um caso aqui na gente que tinha linhas telefônicas. Opa, que alugava, los alugueles que recibía de línea telefónica. Dio la privatización y todos los activos valían cero. Todos los activos que tenía. eran declarados en impuesto de renta. $2.000 una línea, $2.000 una línea, $4.000 una línea también. Era declarado en impuesto de renta. No valía nada. Sim. Quando eu casei, eu peguei de presente uma linha telefônica do avô da minha esposa. Antigamente, uma nota. antigamente vendia uma linha com um apartamento. O cara comprava apartamento porque já tinha linha dentro. Porque não tinha linhas em todos os apartamentos. Todo apartamento que tinha uma linha, ele era vendido. Vamos lá. Fazer a barba, não. Há uma história conhecida envolvendo Ramoshe Feinstein, que era um dos maiores rabinos, podemos dizer, por os mais experientes, como diz Arthur, da nossa geração. E um comerciante que o procurou durante as 3 semanas de luto, nas quais lamentamos para a destruição dos 2 Batei Mikdash. Então, que vão desde 17 de Tammuz até 9 de Av, são as 3 semanas mais tristes do calendário. Durante esse período, cumprimos algumas leis de luto que vão se agravando até o dia Tisha B'Av. Dentro dessas leis está de, por exemplo, diminuir os negócios a partir dos Chodesh para que não se chegue a ter simchá deles, que é proibido nessa época também. Esse comerciante recebeu uma boa proposta envolvendo uma grande soma de dinheiro e perguntou ao Moshe Feinstein se podia aceitá-la. Na sua situação específica, é permitido que você assine esse contrato, disse o Rav. Se ele poderia. Após receber o aval do rabino, o homem apresentou outra questão.
Nesse período, o período, o costume dos judeus Ashkenazim é de não se barbear, cortar cabelos, etc, 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 durante essas 3 semanas. Assim, ele queria saber se, para assinar o acordo, ele poderia fazer a barba para melhorar sua aparência. E assim, não dar a impressão ao sócio de sua nova empreendida de que não se estava valorizando com seu visual desleixado. Aí não há melhor chance de liberá-lo para fazer a barba. Você pode assinar o contrato, mas de jeito nenhum se barbear, disse Rav Moshe Feinstein. Ao deixar o encontro com o Rav, o comerciante começou a ser tentado pelo Yetzer Hara para se barbear. Que mal haveria nisso? Pensava. Instigado pela má inclinação e vendo sua imagem refletida no espelho de casa, do carro, do elevador, de seu prédio, enfim, ele se deu à tentação e se barbeou. Me perdi la cosa. Qual è il intuito dele para barbear-se nessa testa? Para fazer uma boa aparência. As pessoas vejam, sou prolixo, sou uma pessoa, como chama, pulcra. Ok? Eu não sei, pergunta para quem se barbeia. Está perguntando para mim uma matéria que não domino. Na tal esperada reunião para assinar um novo contrato, um dos sócios disse: ok, tudo me parece certo, mas que garantias você me dá de ser honesto e confiável? O homem respondeu: o que o senhor está dizendo? Sou um judeu religioso, tenho Hashem, e para nós a honestidade está acima de tudo. O outro perguntou: você é um judeu religioso? Então, onde está sua barba? Até nós sabemos que nessa época vocês não se barbeiam. E você fez a sua barba. Assim, se você não é fiel à sua religião, você será conosco? Se você não acredita na gente, como posso confiar em você? Todos os pretensos sócios se levantaram e foram embora sem fechar o acordo. O erro desse comerciante foi acreditar que ele estava fechando o negócio e não Hashem. Pensou que é ele mesmo. Eu sou bom, eu que sou capaz, eu que inspiro confiança. Quando se trata de conseguir nossa parnassá, e na verdade em todas as áreas de nossa vida, o que nos cabe é fazer o esforço, istadlut, fazer a nossa parte, que é mais faz de conta do que qualquer outra coisa, pois absolutamente tudo está nas mãos de Akadosh Baruch Hu. Não é lógico agir como o personagem da nossa história, que foi contra a vontade de Boreolam, e ainda assim pediu sua ajuda. O primeiro passo para ter sucesso na vida é não transgredir a vontade divina de Hashem. Ou seja, isso na prática, isso que, na verdade, isso que diz aqui, ele fez, e sem pedir ajuda para Hashem, a Gemara traz que uma frase famosa, Ganva apur machtarta Rahman Akaria. Ladrão, mesmo quando ele vem às escondidas da noite para roubar, o que ele fala? Deus me ajuda que o roubo seja bom. E que não seja pego, que tenha sucesso, etc, etc, etc. Ou seja, mesmo ele naquela hora está rezando. Ou seja, o que é a confiança e a fé na Hashem. Mas quando a gente se esquece de Hashem, deixa Hashem de lado, então isso acontece muitas vezes. A gente pensa que somos nós, eu que sou bom, eu que sou esperto, eu que sou insistente, eu que sou capaz e assim por diante. Plantar sem sementes. Há uma parábola muito interessante que me acompanha toda a vida. Alguém está andando no meio de uma estrada e se depara com uma cena estranha no campo. Diversas pessoas estão ali mexendo na terra em duplas. A primeira cava um buraco e a segunda o fecha. Curioso, ele se aproxima de um desses pares e pergunta: o que vocês estão fazendo? Sabe? Então, famoso isso daqui. Um dos trabalhadores responde: nem pergunte, na verdade, todos os dias, em vez de 2, há 3 pessoas trabalhando em cada buraco. A primeira cava, a segunda coloca a semente e a terceira fecha o buraco. Hoje, infelizmente, todos realizaram a segunda função, que realizam a segunda função, faltaram. Assim, estamos fazendo só a primeira e a última etapa. Já estamos cavando o buraco e estamos tampando. Ok? Esses são profissionais de Helem.
Já contava essa piada muito antes, né? É? Você já contava essa piada. É muito antiga, mas... Então o homem perguntou abismado, o que adianta vocês fazer esse trabalho sem que a semente seja plantada? Ah, cada um faz a sua parte. Deu para entender? Já? De que adianta? Nós agimos assim. Ao fazermos nosso esforço, quando esse vai contra a vontade de Hashem, nós estamos cavando e tampando, sem colocar a semente, porque deixamos Hashem de fora. Quem é Hashem? Hashem é aquele que coloca a semente, que faz realmente plantar. Para termos frutos, que são as berachot de Boreolam, é preciso das sementes, ou seja, o temor a Hashem e o cumprimento da Torá e das mitzvot. Sem isso, o trabalho é inútil, como na história acima. E isso daqui acontece com frequência. A gente esquece. Nós cavamos e nós tampamos o buraco. Só que deixamos Hashem de fora, aquele que coloca a semente. E é disso que se trata. A indenização. Aproveitar. O Rav Baruch Mikosov. Rabino, esse é bem interessante, né? Essa história até o senhor já usou, como o Abraham disse em outros, né? Outras vezes, e é muito mesmo, né? É muito importante você ter a consciência, né? Você ter a consciência quando você vai fazer, que você não faça automaticamente, né? Você tem a consciência divina, você tem a consciência da fé, né? E também a gente pode até estender essa análise para atos mecânicos. Muitas vezes a gente faz as coisas mecanicamente e não pensa. Eu vou até dar um exemplo. Quando a gente mora num lugar, só que a gente mora anos nessa casa e a gente muda. Muitas vezes, quando você pega o carro, quando você vai fazer o caminho, você está fazendo o caminho para outra casa. Mas, opa, mas não vai me levar em lugar nenhum, não vai me levar onde eu moro. Não, por quê? um lugar vai te levar. Errado, mas a mente está mecânica, né? Sim. Então, isso é muito importante, interessante dessa passagem. Mas isso é uma questão na vida. Constantemente, isso é questão de ter consciência, ter foco, estar consciente do que você está fazendo, não fazer mecanicamente. Acontece na nossa tefilá, por isso nos sábios nos dizem para usar o sidur, para a gente se concentrar antes de rezar. Todo dia você reza, principalmente aquilo que você faz habitualmente, vira uma rotina. É justamente esse conceito. Por isso que tem uma diferença entre a pessoa que você se dedica à psicologia, não necessariamente na área de RH, mas na área de RH você vai encontrar alguém coloca um anúncio que procura um funcionário, então a pessoa vem pelo anúncio de emprego e tem aquele que vem pelo anúncio do trabalho. Estou procurando trabalho ou estou procurando emprego? Há uma diferença muito grande. Nesses dias que o Seth, quando recebeu todo o dinheiro, ele separou em três partes: o dinheiro do idólatra, outro dinheiro de quem é o dinheiro que não era honesto e o outro dos Bnei que cumpria a série de pessoas. E esses outros dois acabou sendo, quando foi invadido e tudo mais, a quem era aquele dinheiro foi embora, o dinheiro que não era caixeiro. No caso, essa semente no buraco seria uma analogia ao quê? Uma semente que a gente recebe? Não, a analogia seria simplesmente fazer de acordo com como Hashem quer. Fazer a coisa. O maaser é uma das coisas. Mas fazer como Hashem quer, com honestidade, com integridade, etc. Saber que estou fazendo a coisa com Hashem também. Que Hashem que não é, como ele deu exemplo, não é eu que estou fechando um negócio. Hashem que me propicia o negócio. Eu sou bom porque eu conheço o fulano. E você conhece o fulano e o fulano te diz, acabou, não tem negócio. Entendeu? Essa a questão. Então, Baruch de Kossov, em seu livro Amud Avodah, escreve que há uma regra. Desde a criação do mundo até hoje não houve e não haverá homem que não tenha lucrado ou que lucrará só um só centavo como resultado do seu esforço, ou que tenha perdido ou que perderá um só centavo como resultado da sua falta de esforço, pois absolutamente tudo é decretado a partir dos céus. Ou seja, tudo está já decretado, está todo Kol Min Hashamayim. Ninguém dá, ninguém tira nada de ninguém.
Já você fica preocupado que vão tirar, de você não vão tirar nada. Quem dá ou tira é Hashem. E dizia, quem tem emuná não vê motivo de correr ao Beidin, pois o que foi decretado em Rosh Hashanah ocorrerá até o próximo Rosh Hashanah. E o que não foi decretado, mesmo que ocorra agora, será perdido até o próximo Rosh Hashanah. Mas se o sujeito quiser recorrer ao Beidin para saber o quanto é obrigado a pagar ao próximo, trata-se de uma boa conduta. Entretanto, para receber o que queremos, o único endereço é Hashem. Quando você quer algo, pede para Hashem. Ok? Depois do Holocausto, a Alemanha passou a indenizar famílias judias. E isso despertou uma discussão entre nossos rabinos sobre se era certo aceitar esse dinheiro, já que nenhuma quantia seria suficiente para amenizar os danos causados a Am Israel. Certo? O povo santo de Israel. Entretanto, outros entendiam que obrigar a pagá-los pelo que fizeram era um modo de puni-los. E, afinal, no pós-guerra havia muitos judeus enfrentando dificuldades financeiras. Então, isso daqui era famoso. Dentre esses judeus, estava um homem que precisava muito dessa ajuda, mas para recebê-la era necessário que apresentasse 2 testemunhas que declarassem que ele nasceu em determinada cidade da Polônia. Esse judeu iria receber uma indenização muito grande, mas ele só tinha uma testemunha. Então, todos os seus amigos aconselharam-no a usar uma falsa testemunha, e inclusive algum deles se prontificaram a isso. Olha, eu vou com você, não tem problema. Por um lado, esse homem que tinha temor a Hashem pensava, tenho o direito, não estou mentindo. E eles acabaram com toda a minha família. Por outro lado, sabia que a Torá ordena da mentira se afaste. Guimarães traz justamente um episódio muito bonito, já comentei aqui alguma vez, depois que já comentamos. Pois a segunda testemunha seria forjada. O que fazer diante desse dilema? Assim, esse Yehudi foi se aconselhar com um grande Rav de Chevin, famoso rabino, que lhe disse, por que você quer pegar esse dinheiro? Porque não tem parnassá. E dessa forma poderá se sentar e estudar, fazer mitzvot com essa indenização. Você acha que esse é o esforço? Saiba que não há como fazer esse esforço sendo desonesto e mentindo. Isso não se chama de Estadlut. O homem acatou o conselho do Rav. Mas uma história demonstra como a Estadlut deve ser feita de maneira honesta e íntegra. Ou seja, você fazer tua parte tem que ser de uma forma honesta. Rav Chaim Bergman possui um colel. Há alguns anos tinha apenas 15 alunos que eram subsidiados pelo governo. Esse número caiu para 12, mas o governo continuava a mandar a quantia equivalente a 15. Assim, ele procurou Rav Shach para saber se deveria avisar as autoridades sobre essa diferença. Então, respondeu o rabino, uma pessoa nunca perde ao ser desonesta. Não precisa temer, disse o Rav. E assim nos disse Hashem. Ou seja, tem que ser honesto. Se você recebe um subsídio por 15 alunos e hoje tem 12, você tem que avisar para receber o subsídio por 12 e não por 15. Tem uma pergunta, Rabino. Aqui, né, nessa parte falou sobre a questão do Holocausto, né? E eu li que agora, nesse jejum que nós fizemos, o 10 de TV, por exemplo, as pessoas que tiveram parentes que foram, que perderam parentes no Holocausto, que não sabem por a exemplo, data, podem fazer o Kaddish. Podem fazer o Kaddish e considerar o dia de falecimento. Dia 10 de É chamado em Israel, Rabbanut Rashid nomeou o dia de Kaddish Klali, o Kaddish geral. A Rabbanut estabeleceu, tinha muita gente, quando nos primeiros anos, no pós-guerra, muita gente que tinha perdido seus pais e não sabiam quando, não tinham data. E mesmo quando sabiam que data, eles não sabiam que dia é hoje. Já não tinham consciência, eles perderam noção do tempo. Então, não sabiam datas. Então, na prática, estabeleceram que quem não sabe, porque você tem o Yurtzeit da tua mãe, você sabe que dia que é o Yurtzeit da tua mãe. Agora, a pessoa que não sabe a data, ele escolhe uma data de referência. E acabou. Então, o Rabbanut estabeleceu como data o dia 10 de Tevet, porque está escrito que alguns costumam jejuar no dia do Yurtzeit dos pais, e já é um dia de jejum, já é um dia triste, então estabeleceram o dia de Tevet como
Sheshuna Klali, como Kadisha Klali. Todos aqueles que não se sabe quando faleceram são, como, entre aspas, lembrados, evocados nesse dia. E você pode fazer também para antepassados, assim, que não... Se quiser, por que não? Você não... Ah, tá bom. Ok? Rav Tauber conta a seguinte história. Um homem que era completamente afastado da Torá e das mitzvot começou a participar de suas aulas e se tornar religioso. Num de seus shiurim, o Rav falou sobre o que diz o Shulchan Aruch a respeito da proibição de enganar ou mentir. E justamente naqueles dias o homem havia acabado de fechar um negócio promissor. Ele comprou um prédio que queria transformar em um shopping. No entanto, descobriu que fora enganado, pois as bases dessa construção estavam todas rachadas, comprometendo a estrutura e impedindo qualquer obra de ser feita ali. Ou seja, o prédio estava, como se diz, condenado. Dessa forma, ele colocou o edifício à venda e encontrou um comprador, mas não lhe revelou o grande problema que envolvia. Pensando dessa forma, que fui enganado, vou enganar outro. Entretanto, aquele shiur colocou uma pá de cal, como se diz, sobre seus planos ainda nada honestos. O que fazer? Ao fim da aula, ele procurou o Rav e disse que se colocasse em prática o que acabara de aprender, iria à falência. O que deveria fazer? Quem lhe dá forças para viver e ter sucesso nos negócios? Não dá pão para toda a humanidade? Perguntou-lhe o rabino. O homem devolveu certamente que Hashem. O Rav então questionou: se você sabe disso, como pode passar por sua cabeça infringir uma lei do Shulchan Aruch, já que a pessoa deve dar todos os seus pertences, se for preciso, para não violar uma das nossas leis? O empreendedor falou: ok, rabino, eu aceito isso, se essa é a vontade divina. No dia combinado para assinar o contrato de compra e venda do imóvel, o homem disse aos futuros donos: antes de assinarmos, preciso contar para vocês algo sobre o prédio, que não revelei até agora. E não o fiz porque não sabia até ontem que estava infringindo uma lei judaica. Essa construção possui rachaduras, e peço que vocês, antes de fechar o negócio, tragam técnicos para avaliar as suas condições. Só assim eu concluirei a venda. Os compradores pediram um tempo para conversar entre eles. Assim o vendedor se retirou da sala. Depois de alguns minutos, eles voltaram a se reunir e os compradores disseram: por favor, traga os papéis, nós vamos assinar. O vendedor perguntou: não entendo. Vocês não querem verificar as estruturas do prédio? Os compradores declararam: nós conhecemos a cabeça dos judeus. Certamente você tem outro comprador que quer pagar mais pelo prédio. E por isso inventou essa história. Vamos assinar sem verificar nada agora. Diz Rav Tauber. Só depois de muitos anos eles perceberam a bobagem que fizeram. Ou seja, na prática, você tem que fazer a tua parte. Ok? E talvez, se eles queriam fazer um shopping center, alguém tinha que fazer o quê com o prédio? Demolir. Se ninguém faz um shopping center dentro de um prédio. Então, de qualquer jeito, não fazia muita diferença se o prédio estava rachado ou não. Ok? Um bom dia para todos.